Hoje eu acordei em um daqueles dias de viajante, na qual a solidão dá uma baita apertada. Vim parar no sul de Bali, num lugar chamado Jimbaran, e eu tô ficando num loft, no qual pertence a uma família balinesa. E o lugar é bem aconchegante, rústico, todo revestido de madeira escura, com a iluminação bem baixa. Mas é um lugar um tanto quanto isolado. Tá sendo difícil hoje. Eu não sei se são meus hormônios, mas eu tô chorando que nem um bebê. E pra ser bem sincera, eu nem sei qual é o exato motivo do meu choro. Eu acho que eu cheguei na crise de 2 anos do meu relacionamento com viajar. Vou tentar explicar um pouco sobre esse sentimento. Sabe crise de relacionamento? Quando você acha que ama a pessoa, mas já não sabe se ela te faz bem ou mal. Aí você não sabe se termina, ou se tenta levar, pensando que é só uma fase e isso vai passar. É isso que tá rolando entre eu e meu espírito de viajante. Eu tô numa dúvida cruel, de verdade. Eu não tenho ideia em o que fazer, porque pensar em continuar viajando sem propósito algum é algo que não me preenche mais. Mas pensar em voltar pra casa, além de não me preencher, me causa um super desespero. Eu acredito que viajar, de fato, é como se fosse uma droga. No começo, a sensação é incrível, absolutamente incrível. Te leva pras nuvens, te anestesia, te faz delirar, te dá um prazer absurdo, até te endorfina. Mas depois de um tempo, pelo menos pra mim, isso já não me preenche como me preenchia antes. Eu sinto que desde que comecei a viajar, é como se eu estivesse numa busca incessante por algo, mas que na verdade, essa coisa que eu procuro, eu já entendi que não está escondido em nenhum país, continente ou cidade. Mas eu continuo procurando. Entrando em avião, mudando de país, mudando para outro estado, cidade, virando a esquina nas ruas, tentando procurar algo. Isso que eu quero achar, mudar ou entender, está simplesmente dentro de mim. É claro que o viajar é uma ferramenta que tem me ajudado a chegar lá, na minha mais pura essência, para encontrar o que eu quero. Porque essa experiência tem feito eu enxergar tudo de uma maneira completamente diferente do que antes. O que me assusta nesse processo é o quão rápido eu mudo. Eu me reinvento a todo tempo. E aí quando eu acho que já me conheço o suficiente, eu acabo reagindo de alguma maneira em algumas situações que eu nem mesmo me reconheço. Um dia, eu li uma frase na qual dizia que viajar é se perder para se encontrar. Mas não tenho mais muita certeza disso. Aonde eu quero chegar é que antes de começar a viajar, eu achava que seria algo mais fácil, que isso iria me trazer momentos de pura excitação e alegria. Mas cara, eu quero só te contar um segredo. Óbvio que essa experiência vai te proporcionar momentos super agradáveis e incríveis, mas não é tudo mil maravilhas. Vai doer, vai ser difícil, vai te assustar, vai te fazer sentir perdido. Perdido no ponto que às vezes você vai dirigir por horas e horas e horas só pra tentar entender o que se passa nessa sua cabeça. Talvez até mais perdido do que quando você trabalhava naquele escritório que você odiava. Até ontem eu aconselharia todos os meus amigos a largarem tudo e viajar. Mas hoje o meu conselho seria pra você ficar aí onde você está. Mas talvez amanhã eu vou falar pra você ir sim. E se jogar nesse mundo maravilhoso, cheio de oportunidades, e trabalhar com algo que você nunca imaginou. Em uma fazenda, colhendo alguma fruta ou cavando buracos para um sistema de irrigação de plantação de aspargos. Tá vendo? Nem opinião formada eu tenho mais. Posso olhar isso como algo positivo ou negativo. Tudo depende da perspectiva e do ponto de vista. Mas eu entendo mais do que nunca que esses dias tristes são completamente necessários, porque sem eles, os meus dias de alegria não existiriam. A vida é assim, essa montanha-russa de altos e baixos. Uma coisa viajar me trouxe, e esse é o meu maior presente. Me trouxe muita fortaleza para respirar, manter a calma e saber que o sol amanhã vai nascer e vai brilhar. E eu entendi que esse brilho é eterno. We can try